Fala pessoal, essa é a nossa correção da lista 4. A lista 4 ela é composta por todas as questões do nível E, que valem 4 pontos dos anos 2014 e 2015 da Olimpíada Canguru de Matemática. Então compartilha aí com os teus amigos, já deixa seu like e vamos ao trabalho, tá bom? Caso você não tenha essas questões aí, essa lista no formato que vocês vão ver nesse vídeo, não se preocupe, pois tem como ter acesso a essas questões no próprio site da Olimpíada Canguru de Matemática, tá certo? O link do site está aí na descrição, basta você clicar no link e você será redirecionado para a página lá e seguindo as instruções dadas inicialmente você conseguirá ter acesso às questões. Então, bora lá! Questão 1. Paula atira dardos no alvo ao lado, esse aqui, ó, e soma os pontos obtidos em cada lançamento. Se o dardo cair fora do círculo, o número de pontos é 0. Se ela atirar 2 dardos, qual dos números abaixo não poderá ser a soma dos pontos? Então vejam só, uma informação importante que a questão deu foi que se o dardo cair fora do círculo, o número de pontos é 0. Então existe a possibilidade dela atirar e esse dardo ele cair fora do círculo. Outra informação também que ela deu, que é importante também, é que ele quer saber qual dos números abaixo dessas alternativas aqui não poderá ser a soma de dois dardos, né? Da pontuação feita por 2 dardos. Então vejam só, vamos analisar alternativa por alternativa. Será que tem como, com 2 dardos, ela conseguir fazer a pontuação 60? Tem. Basta ela acertar os 2 dardos aqui, ó, nessa partezinha do 30, tá bom? Então, a gente sabe que 30 mais 30 é 60. Então, o que isso significa? Significa que se ela acertasse 2 dardos nessa área aqui do 30, ela conseguiria sim fazer 60. Então, a gente já descarta essa alternativa. Será que ela conseguiria fazer 70 pontos? Consegue. Como? Ela pode acertar um dardo no 70 e o outro vai para fora do círculo. Então, 70 mais 0 dá 70. Então, ela consegue sim obter essa pontuação, tá certo? Um dardo vai cair na área do 70 e o outro vai para fora. Será que ela consegue obter o 80 de alguma maneira com esses 2 dardos? Consegue. Basta ela acertar um dardo na área do 30 e outro na área do 50, né? 30 mais 50, 80. Então, o 80 aí é outra possibilidade que daria certo. Então, a gente descarta, né? Porque a questão quer saber qual dos números abaixo não poderá ser a soma dos pontos, tá bom? Então, o que isso significa? Que das 5 alternativas, 4 ela conseguiu e uma ela não conseguiu. E essa que ela não conseguiu é justamente o que a gente quer. Vejam só, o 100 ela conseguiria obter da seguinte maneira, acertando 2 dardos na área do 50, né? Já que 50 mais 50 é 100. Então, se a gente encontrou todas as alternativas falsas, essa aqui, seguindo a lógica, vai ser a correta. E, de fato, ela é a correta. Porque perceba que o 90 não tem como ser escrito somando 2 números desses aqui, ó. 30 mais 50 a gente sabe que é 80. 30 mais 70, 100. 30 mais 30, 60. 50 mais 50, 100. 50 mais 70, 120. Então, por mais que você tente encontrar uma soma, você não conseguirá. Então, o 90 aí, ele é a nossa resposta correta, ok? O número 90 ela não poderá ser a soma dos pontos, ok? Então, vamos aí para a próxima questão. Havia alguns bombons em uma caixa. Silvia pegou metade deles e depois Antônio pegou metade do que sobrou. Em seguida, Clara pegou metade do que havia restado na caixa, deixando lá 6 bombons. Quantos bombons havia inicialmente na caixa? Então vejam só, nessa questão, vamos primeiramente ver com quantas pessoas a gente está trabalhando, né? Tem Silvia, deixa eu colocar aqui, tem Antônio e tem também Clara, né? Então, eu vou só dar uma clareada para vocês
sobre o que está acontecendo. Vejam só. Lá dentro da caixa de bombons, Silvia ela chegou e pegou a metade. Então, por exemplo, se tinha 10, ela pegou a metade de 10 é 5, então ela pegou 5. E aí, se ela pegou 5, sobrou 5, né? Os restantes. E aí, Antônio, ele pegou metade do que sobrou. E aí, ele pegaria a metade de 5, tá bom? E aí, deixaria um resto, e Clara pegaria a metade e também deixaria um resto. Então, basicamente, a lógica dessa questão é essa. Nesse tipo de questão, o que eu indico a gente fazer é resolver de trás para frente, tá certo? Pegando as informações do final e indo até o início. Então vejam só, para ficar mais claro, a gente vai tentar transformar essa questão de uma forma que fique mais fácil da gente entender. Por exemplo, vamos supor que quando Clara ela pegou a metade, a gente tinha a caixa da seguinte maneira. Então vejam só, a gente tinha essa caixinha aqui, e aí Clara, ela pegou a metade, tá certo? Se ela pegou a metade, ela pegou essa partezinha aqui. E a questão diz que ela deixou 6 bombons, ou seja, 6 bombons é a quantidade restante. E esse 6 é justamente a metade, tá certo? Então vejam só, se tinha uma certa quantidade antes de Clara pegar, e ela pegou justamente a metade e sobrou 6, significa que 6 é equivalente à metade, tá certo? Então, se esse 6 é a metade, a quantidade que Clara pegou também é 6. Então, ó, antes de Clara pegar a quantidade dela, na caixa tinha 6 mais 6, 12. Então, ó, perceba o que está acontecendo. Tinha 12. Clara pegou a metade, então 12 dividido por 2 é 6. Então ela pegou 6 e sobrou quantos? 6. Tá certo? Então essa aí é a lógica principal dessa questão. E aí, a questão diz também, de trás para frente, diz que antes de Clara pegar a metade, Antônio, ele também pegou a metade do que sobrou. Tá bom? Então a gente está supondo aqui, pessoal, que eles estão devolvendo os bombons à caixa. Quando todos eles devolverem, a gente vai ficar com a quantidade total, né? Se antes a caixa estava cheia, eles foram retirando. Se a gente fazer o inverso, a gente vai supor que eles estão devolvendo os bombons. E aí a gente vai chegar no que a gente quer, que é a quantidade total de bombons dentro da caixa. Então vejam só, esse 12, ele é equivalente ao restante que Antônio deixou. Porque veja, Clara, ela veio depois de Antônio, tá certo? E aí quando Clara chegou, tinha 12 bombons. Então, se Antônio ele tinha pegado a metade e deixou um resto aí para Clara pegar, o resto que ele deixou foi justamente esse 12. Então, percebam, se esse 12 é justamente a metade do que Antônio pegou, a outra metade vale quanto? 12, né? Já que quando a gente divide algo, ele fica dividido igualmente. Então, ele deixou 12 e pegou 12. 12 mais 12 é 24. Então, eu vou colocar aqui, 24. E percebam que isso aqui de fato é verdade, pois se quando o Antônio chegou tinha 24 e ele pegou a metade de 24 é quanto? 12. Então, ele pegou 12 e sobrou quanto? 12, tá certo? Então, continuando a lógica, seguindo esse mesmo raciocínio, 24 é equivalente ao restante que Silvia deixou ao pegar a metade da quantidade que tinha inicialmente. Então, ó, se 24 é a quantidade de bombons que Silvia deixou, a outra metade vale quanto? 24 também. 24 mais 24, 48. Então, ó, a resposta final, gente, é 48. Antes deles pegarem os bombons que tinham ali dentro daquela caixa, tinha 48 bombons. Então, vejam só. Agora a gente vai fazer o que a questão está dizendo aqui e vai conferir se de fato está correto o nosso raciocínio. A metade de 48, que foi justamente o que Silvia pegou, metade de 48 é 24. Então, veja, Silvia pegou esses 24
e sobrou quanto? 24, tá certo, gente? 24 mais 24, 48. E aí, se sobrou 24, Antônio pegou a metade do que sobrou. Então, ele pegou a metade de 24. A metade de 24 é quanto? 12. Então, ó, ele pegou esses 12 e deixou mais 12. E aí, Clara, ela pegou a metade desses 12. Então, ó, ela pegou 6, né? E deixou 6. Então, o que a questão está dizendo, gente, é basicamente isso aqui. Ok? Então, a alternativa correta aí, a alternativa é... Na caixa havia inicialmente 48 bombons. Vamos aí para a próxima, que é sobre o coelhinho Vivaldo. Que diz assim: o coelhinho Vivaldo adora repolhos e cenouras. Ele come por dia 9 cenouras ou então 2 repolhos ou ainda 4 cenouras e um repolho. Então, percebam aí que nessa questão ele dá 3 possibilidades de como esse coelhinho aí ele se alimenta, né, por dia. Veja, ele tanto pode comer 9 cenouras por dia, ou ele come 2 repolhos em um dia só, ou ele come 4 cenouras e um repolho, tá certo? Então, por exemplo, na segunda ele pode comer 9 cenouras, aí no outro dia ele pode querer comer somente 2 repolhos. E veja, se em um dia ele come 9 cenouras, naquele dia ele vai comer essas 9 cenouras. Ele não vai poder comer, por exemplo, no mesmo dia, essas 9 cenouras e depois, do nada, querer comer esses 2 repolhos. Tá bom? Esse ou, ele significa que ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele escolhe isso, ou escolhe isso aqui, ou escolhe isso aqui. Tá certo? Então, vejam só. A questão quer dizer, na semana passada, Vivaldo comeu 30 cenouras. Então, ele está dizendo aí que a quantidade total... Vou pegar aqui a folha. Ele está dizendo aí que a quantidade total de cenouras que Vivaldo comeu na semana passada foi equivalente a 30. Então, ele comeu aí 30 cenouras. Quantos repolhos ele comeu nessa semana? A primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Vamos analisar essa possibilidade aqui, ó, de por dia ele comer 9 cenouras. Perceba que a gente vai ter 3 possibilidades. Que possibilidades são essas? A primeira possibilidade é ele querer comer 9 cenouras, né? 9 cenouras em apenas um dia. Em um dia. Então, se ele optar por comer 9 cenouras em um dia, ele vai comer essas 9 cenouras, né? E aí, como tem que completar 30, 30 menos 9 vai dar aí 21, né? Então, ele vai comer 9 cenouras em um dia e sobra 21. Então, se ele comesse 9 cenouras por dia em 2 dias, essa aqui é a segunda possibilidade. Se ele comesse 9 cenouras em 2 dias, 9 cenouras por dia em 2 dias, ele estaria comendo aí 18 cenouras, né? 9 vezes 2 é 18. E aí 30 menos 18 vai dar 12. Então, estaria sobrando 12 cenouras para a gente completar esse 30. Se ele optasse comer 9 cenouras por dia em 3 dias, ele estaria comendo 3 vezes 9, 27, e aí 30 menos 27 vai dar 3. Então, sobraria 3 cenouras para completar aí. Então, percebam que ele não poderia comer 9 cenouras por dia em 4 dias, porque ultrapassaria a quantidade de cenouras que ele comeu na semana passada. Então, a gente para nessas 3 possibilidades que a gente tem aí, tá certo? Então, vejam só. Pode ter acontecido de ele ter escolhido comer 9 cenouras por dia em um dia, e aí tinha sobrado 21, e esses 21 a gente distribuiria para as outras informações que a questão deu. Ou ele pode ter comido 9 cenouras por dia em 2 dias, e aí sobraria 12, ou ele pode ter comido 9 cenouras por dia em 3 dias, e aí sobraria 3.
Percebam que dessas 3 possibilidades, a única que dá certo é a segunda. Por que, Ian? Porque vejam o seguinte, ele também pode ter escolhido comer 4 cenouras e um repolho, tá certo? Não é obrigado ele comer somente 9 cenouras por dia e acabou por isso. Ele também pode ter escolhido, em algum dia, ter comido 4 cenouras e um repolho. Então, a gente descarta esse 21 porque 21 ele não é múltiplo de 4, ou seja, ele não é divisível por 4. Não tem como dividir 21 por 4 em relação aos números inteiros, tá bom? Então, descarta essa possibilidade. Então, isso significa que ele não preferiu comer 9 cenouras por dia em um dia. E a gente descarta também essa terceira alternativa aí, possibilidade, porque o 3 ele não é múltiplo de 4. Não tem como dividir o 3 por 4 nos números inteiros, então descarta. Logo, a gente já conseguiu descobrir uma coisa aí, uma informação importante, que ele comeu 9 cenouras por dia em 2 dias, tá certo? E aí sobrou 12 cenouras aí para ele distribuir nos outros. Tá certo, pessoal? Então vejam só. Uma semana, ela tem 7 dias. Então já se foram 2. Já se foram 2 dias. Então, nesses 2 dias aqui, nos 2 primeiros dias, não importa a ordem, ele comeu 9 cenouras em cada desses 2 dias. Tá ok? Então, a próxima coisa que a gente vai analisar é o seguinte. Vamos supor que nesses dias aqui, ó, que para preencher essa quantidade restante, ele preencheu comendo 4 cenouras e um repolho. Dividindo 12, que foi o que restou, por 4, a gente encontra 3. O que isso significa, Ian? Significa que por 3 dias, vamos para ficar mais fácil de entender, vamos dizer que esses 3 dias aqui são 3 dias seguidos. Então, isso significa que por 3 dias seguidos, ele comeu 4 cenouras e um repolho. Tá certo? Ian, mas por que eu não faço 4 mais 1 e depois divido 12 por 5, sei lá, algo assim? Porque esse 12 aqui está relacionado com a quantidade de cenouras, tá certo? Cenouras. Então, cenouras com cenouras, repolho com repolho, tá bom? Então, vejam só. Se 12 dividido por 4 é igual a 3, então isso significa que em 3 dias ele comeu o restante, né, dessas 12 cenouras. E como em cada dia ele comia 4 cenouras e um repolho, se ele fez a refeição seguindo essa lógica por 3 dias, então ele comeu 3 vezes 1, 3 repolhos, tá certo? 3 repolhos aí nesses 3 dias, ok, pessoal? Isso aqui é como se você tivesse tipo aqueles cronogramas lá e você escolhe o que você faz no seu dia. Então, nos 2 primeiros dias ele preferiu comer 9 cenouras, e aí nos 3 próximos dias, né, ele preferiu comer seguindo essa dica aqui, de comer por dia 4 cenouras e um repolho. Então, no primeiro dia ele comeu 4 cenouras e um repolho, né? No segundo, 4 cenouras e um repolho. Aí no terceiro dia, seguindo essa diquinha aqui, mais 4 cenouras e um repolho. Então, 4 mais 4 mais 4 vai dar 12 cenouras, e 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 repolhos. Então, se já se passaram mais 3 dias, significa que ao todo a gente já tem quantos dias que se passaram? 2 mais 3, 5. Para completar 7, falta quanto, Ian? Falta 2 dias. Então, isso significa, gente, que nesses 2 últimos dias, ele só pode ter comido apenas repolho. Tá certo? Por que, Ian, isso acontece? Porque vejam só, gente, a quantidade de cenouras que ele comeu nessa semana toda já foi determinada. Então, se você dissesse que, por exemplo, nesses 2 últimos dias que está sobrando, ele comeu mais 9 cenouras. Se você fizesse isso, ia ultrapassar a quantidade que a questão deu. Então, se você fizesse isso, você estaria fazendo um absurdo aí gigantesco. Tá certo? Então, você vai tentar fazer esses raciocínios de modo que a quantidade de cenouras que ele comeu ao todo se encaixe perfeitamente aí, tá bom? Então, nesses 2 últimos dias, ele deve ter comido 2 repolhos. Então, 2 vezes 2 aí, gente, é 4. 4 repolhos. Então, isso significa
o seguinte. Vamos lá, só dando uma revisada bem rápida. Nos 2 primeiros dias, ele preferiu comer 9 cenouras em cada dia, né? Então, 9 mais 9, 18. Já vai 18. Falta 12. Nos 3 próximos dias, como a gente viu aqui, né? Ele preferiu comer seguindo essa dica aqui, 4 cenouras e 1 repolho. Então, ao todo, nesses 3 dias, ele comeu 12 cenouras e 3 repolhos. E aí, nos 2 últimos dias que faltavam, ele comeu apenas repolho. Então, 2 vezes 2, 4 repolhos. Então, ao todo, ele comeu 30 cenouras, que foi o que a questão diz, e 3 mais 4, 7 repolhos. Ok? Então, gente, essa questãozinha aí, ela era bem, assim, demoradinha para você resolver ela, né? Mas espero que vocês estejam entendendo aí as questões, tá bom? Vamos lá para a questão 4. Quantas bolinhas pretas há no desenho abaixo? Gente, uma coisa que a gente pode fazer aí nessa questão, para não ficar contando bolinha por bolinha, para não demorar tanto, é fazer a seguinte análise. Ó, observa aí. Perceba que a gente tem 4 fileiras de quadrados. Vamos lá, peraí. Deixa eu só numerar aqui para ficar melhor de explicar. Essa aqui é a primeira fileira, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Então, ó, percebam que esses 4 quadrados aqui, eles estão mais para fora do que esses aqui, ó. Tá vendo esses aqui que estão no meio? Então, a gente vai chamar essas linhas aqui, ó, tá certo? De linhas dos quadrados externos. E essa linhazinha aqui, ó, essas linhas aqui do meio, tá vendo? A gente vai chamar de linhas internas. Vocês vão ver que isso vai facilitar muito a nossa vida, tá certo? E de que forma isso vai facilitar a nossa vida? Vocês vão ver. Percebam que nessa linha aqui, ó, tá vendo? Nessa linha aqui, externa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. E isso se repete tanto nessa linha, né, a quantidade de quadrados, nessa linha externa também e nessa outra linha externa também. Então, em cada linha externa, a gente tem 8 quadrados, tá certo? Então, como tem, vejam só, preste atenção no raciocínio. Como tem 4 linhas e em cada linha tem 8 quadrados, a gente faz 4 vezes 8, tá bom? Que vai dar 32. Esse 32 é a quantidade de quadrados que a gente tem nas linhas externas. Como em cada quadrado tem 5 bolinhas, o que a gente vai ter que fazer aí, pessoal, é 32 vezes 5, tá ok? Vamos fazer aí 32 vezes 5. Então, ó, 32 vezes 5, calculando aqui, 5 vezes 2, bota o 0, vai o 1, né? Dá 10, bota o 0, vai o 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, então dá 160. Então, a quantidade de bolinhas nas linhas externas é igual a 160. E agora a gente vai analisar as linhas internas. Vejam só, percebam que nas linhas internas só sobram esses quadradinhos aqui, ó, que estão nos meios. Tá vendo? Ó, de cada quadrado. Então, se a gente tem 1, 2, 3 linhas internas, e em cada linha interna a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, basta a gente fazer aí 3 vezes 7, que vai dar 21. Então, perceba aí, gente, que eu já consegui contar todos os pontinhos, tá certo? As bolinhas. Logo, basta somar 160 mais 21. 160 mais 21, ó, 160 mais 21, 0 mais 1 vai dar 1. 6 mais 2 vai dar 8. 1 mais 0 vai dar 1. Então, resposta correta aí, alternativa B, 181, ok? Bom, na hora da prova você poderia sim contar bolinha por bolinha, só que isso aí seria uma forma um pouquinho lenta, tá certo? Então, quando eu peguei essa questão pela primeira vez, eu resolvi ela dessa forma e eu consegui, sem mentira alguma, resolver essa questão de uma forma rápida, tá bom? Na hora lá
da correria, você está fazendo a prova, você consegue resolver de uma forma bem rápida, né? Mas como eu estou explicando aqui para vocês, tenho que explicar bem detalhado para que vocês consigam entender o raciocínio completo. Então, gente, fizemos aí a questão, espero que vocês tenham entendido. Bora passar aí para a próxima. Questão 5. O sólido ao lado, esse aqui, foi construído com 8 cubos iguais, colando-se algumas faces. Visto de cima, como este sólido irá aparecer? Gente, ó, vamos focar aqui. Vamos focar aqui, ó, nesse sólido que ele está mostrando pra gente. E aí, observem que essas partezinhas aqui, ó, de cima do cubo, são justamente as partes que ele vai conseguir ver quando ele olhar de cima. Então, eu vou marcar aqui, ó, ele vai conseguir ver essa parte, vai conseguir também ver essa, vai conseguir ver essa, vai conseguir ver essa e essa aqui também. Pronto, pessoal, só 5 minutinhos aí, rapidinho, só para eu ligar aqui a luz para ficar melhor da gente ver, tá bom? Pronto, bora lá. Agora ficou bem melhor. Então vejam só. Quando ele olhar de cima, ele vai conseguir ver essas 5 faces, né? Então, olhem como essa questão aqui, ela estava de graça. Bastava você contar quais das alternativas tem 5 faces. Por quê? Eles deixaram essa questão de graça demais, ó. Perceba que nessa alternativa aqui, só tem 4 faces. Nessa aqui tem bem mais do que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Aqui tem 7. Nessa aqui tem 5. Ok. Nessa aqui tem 4. E nessa aqui tem 7 também. Então vejam só, gente. Olha só como essa questão aqui estava fácil. Você só precisaria analisar isso. Lógico, você também poderia analisar da forma que tem que ser analisado. Mas se você percebesse isso aí, você matava a questão. Porque veja só. Essas 4 alternativas aqui, ó, A, B, D e E, elas mostram uma quantidade diferente da que realmente tem. Logo a gente descarta essa, descarta essa, descarta essa, descarta essa, e só sobra uma, que é justamente a resposta correta, tá bom? Vejam só, aqui a gente tem três faces praticamente juntas, né, enfileiradas. Então, se ele olhasse de cima, ele iria ver isso aqui, ó. 3 faces enfileiradas. E aí perceba que esse cubozinho aqui, ele está encostado na torrezinha, que é essa terceira aqui de cima. E aí, ó, então a gente coloca ele. E aí, nesse cubo aqui, ele está seguindo uma linhazinha com esse outro. Então, ó, ele está colado. Então, ó, percebam que isso aqui é igual a isso, praticamente. Então, a alternativa correta aí, alternativa C, questãozinha bem legal. Então, vocês podem fazer dessa forma aqui, só que vocês também poderiam fazer vendo as alternativas, tá bom? Então, vamos para as próximas questões. Questão 6. Maria tem a mesma quantidade de fichas brancas, pretas e cinzentas. Então, ela tem a mesma quantidade de fichas brancas, pretas e cinzentas. Ela usou algumas dessas fichas para fazer uma pilha, conforme mostrado aqui, né? Vista de cima na figura ao lado. Ela ainda tem 5 fichas que não foram colocadas na pilha. Quantas fichas pretas ela tem? Ok. Então vejam só. A questão ela diz pra gente que ela tem a mesma quantidade de fichas brancas, pretas e cinzas, tá bom? E aí ela usou algumas dessas fichas para fazer uma pilha, conforme indicado aqui, né? E ela tá vendo de cima. E a questão diz que ela ainda tem 5 fichas que não foram colocadas. Quantas fichas pretas ela tem? Vamos lá. Primeira coisa que a gente percebe aí nessa questão é o seguinte. A gente pode somar a quantidade total de fichas que ela tem e depois a gente divide por 3.
tá certo? Por que Ian de fazer isso? Porque vejam só, se ela tem a mesma quantidade de fichas brancas, pretas e cinzentas, perceba aí que ela tem 3 cores. 1, 2, 3. Tá bom? Então, como essas 3 cores têm quantidades iguais, se eu tiver o total e dividir por 3, eu vou encontrar a quantidade de cada uma, tá certo? Quando a gente divide um valor, a gente fica com a quantidade igual para cada um, tá bom? Então, seguindo essa lógica, a primeira coisa que eu vou ter que fazer nessa questão é encontrar a quantidade de fichas que tinha inicialmente. Então, vejam só. Observando essa figura aí, a gente consegue perceber que ela tem 4 fichas cinzas, né, aqui na parte de cima. Então, ó, 4, né? Mais 4 fichinhas brancas, logo abaixo das cinzas. E aí, Ian, ela tem 4 fichas pretas? Não, ela tem 5 fichas pretas. 4 estão aqui, ó, externos, e a outra tá bem escondidinha aqui, ó, nesse cantinho. Então, ao todo a gente tem 5 fichas pretas sendo utilizadas aí. 4 mais 4, 8, mais 5, 13, né? Ian, como é que você prova que não existem fichas abaixo dessas outras pretas, etc? Gente, essa é uma questão que eles querem justamente que vocês façam isso, que vocês visualizem e tentem chegar a conclusões, tá bom? Então, eles não vão fazer isso aí com vocês, tá bom? Então, só você visualizando aí você já consegue chegar na resposta que você quer. Então, se ela utilizou 13 e ainda faltam 5 fichas que não foram colocadas, então ao todo ela tem 13 mais 5, 13 mais 5, 18. Se 18 é a quantidade total de pilhas, dividindo esse valor aí por 3, 18 por 3 dá 6. Então, ao todo, ela tem 6 brancas, 6 pretas e 6 cinzentas. A questão quer saber quantas fichas pretas ela tem. A resposta aí, 6. Alternativa B. Questãozinha aí bem bacana, bem legal. Bora aí para a próxima. Questão 7. Qual dos ladrilhos abaixo deve ser escolhido para ser colocado no lugar indicado na figura ao lado, de modo que a área total das partes escuras seja igual à área total das partes brancas? Ok. Gente, vou dar aqui uma diquinha para vocês, só para vocês terem ideia do seguinte. Vamos supor que isso aqui fosse um bolo, tá certo? E vamos supor que eu dividi esse bolo em 6 fatias, tá certo? Vamos supor que é igual. E aí, se eu quero colocar chocolate normal mesmo, se eu quero colocar 2 tipos de chocolate como recheio nesse bolo, chocolate branco e chocolate o preto, né? De modo que eles ocupem a quantidade de chocolate branco esteja na mesma quantidade de pedaços da quantidade de chocolate preto. Então, se tem 6 pedaços aqui, vão ter que ter 3 pedaços com chocolate branco e 3 pedaços com chocolate preto. Então, ó, vou colocar o preto aqui nesse, o preto aqui nesse e o preto aqui nesse. Agora percebam uma coisa interessante. O quadrado não. A fatia que tem chocolate branco, ela meio que se anula com a fatia que tem o chocolate preto, tá certo? Então, essas duas aqui se anulam, essas duas aqui se anulam e essas duas aqui se anulam. Então, percebam que tem 3, e 3 é justamente, gente, a quantidade de chocolates pretos e a quantidade de chocolates brancos. Então, utilizando esse raciocínio, eu vou resolver essa questão aqui bem rapidinha. Como, Ian, você vai fazer isso? Observem. Seguindo a mesma lógica aqui desse bolo, esse quadrado branco, ele vai se anular com esse quadrado cinza, tá bom? Esse quadrado branco vai se anular com esse quadrado cinza. Esse quadradozinho aqui cinza que eu acabei de marcar, vai se anular com esse outro quadrado branco, tá certo? Já que a área deles, ó, a área desse aqui tá completamente branca, e a desse aqui tá completamente cinza. Então, eles meio que se anulam. Esses dois aqui se anulam, tá bom? E aí percebam
Esses dois quadradinhos aqui, ó, esse, a metade desse é branca e a metade desse é cinza. E a metade desse outro é cinza e branca. Então, percebam que se eu pegasse essa parte cinza e colocasse aqui, e pegasse essa parte branca e colocasse aqui, ia ficar um quadrado branco e outro quadrado cinza. Então, isso significa que isso aqui, esses dois, eles se anulam. E aí, observe que esse quadradozinho aqui, ele está na metade cinza e metade branco. Então, perceba que esses dois pedaços, eles em si já estão se anulando, tá ok? E aí, veja só, olha a sacada da questão. Se eu quero colocar um quadrado aqui, ele vai ter que se anular com esse branco, pois se ele se anular com esse branco, a quantidade aí vai ser igual, né? Igualmente dividido. Vai ter tanto branco quanto cinza. Se esse quadradinho está totalmente branco, o quadrado que vai ser colocado aqui, de modo que esses dois se cancelem, vai ter que ser totalmente cinza, como está dizendo aí na questão B, alternativa B. Então, gente, fazendo dessa forma essa questão, você consegue concluir aí que, de fato, a alternativa correta é a alternativa B, tá certo? O quadradinho que deve ser colocado aqui tem que ser totalmente cinza. Ian, tem outra forma de se fazer? Tem. Vejam só, vamos supor que o lado de cada quadradinho aí vale 1 centímetro. Então, a área de um quadrado é o quê? Lado vezes o lado, né? 1 vezes 1, 1. Então, a área ocupada pelos quadradinhos brancos, totalmente brancos, é 1, mais 1, né, aqui, e mais 1. E aí, perceba que até agora a gente já tem 3, né? A área ocupada pelos quadradinhos brancos aqui é 3, né? 1 mais 1 mais 1, 3. E aí, essa metade mais essa metade dá 1 completo. Então, mais 1. E aí, mais essa metadezinha aqui, ó, tá ok? A metade de 1 é quanto? 0,5, tá certo? Você pode pensar assim, a metade de R$1 é 50 centavos. Isso vai ajudar bastante. Então, a área ocupada pela parte branca, 3 mais 1, 4, 4 mais 0,5, 4,5. Logo, a área ocupada pela parte cinza tem que ser pelo menos igual a isso aqui, tá ok? Então, vejam só. Aqui a gente tem dois quadrados totalmente cinzas, né? 1 mais 1 vai dar 2. Mais essas duas metades que se completam, formando 1, então 2 mais 1. Mais essa metadezinha aqui, ó, que é igual a 0,5. Então, a gente fica com 2 mais 1, 3. 3 mais 0,5 vai dar 3,5. Então, vejam só. 4,5 tem que ser igual a 3,5 mais a área equivalente a esse quadradozinho aqui, ó. Tá bom? Isso aqui, gente, praticamente é uma equação do primeiro grau. Tá bom? Então, como a gente pode pensar, olhando aí essa equaçãozinha? Que valor somado a 3,5, ou melhor, quantos reais somado com 3,50 dá 4,50? R$1, né? Então, o valor dessa áreazinha aí do quadrado que está faltando é equivalente a 1. E a gente já sabe que quando a área é equivalente a 1, significa que ele está todo completo. Então, se essa letra A está representando o cinza, então a área vai ser toda cinza. Então, acabamos de fazer de outra forma aí essa questãozinha e deu o mesmo resultado. Ok? Alternativa B, bora aí para a próxima. Questão 8. Na porta de vidro da entrada de uma loja, pintaram um buquê de flores ao lado. Como este buquê aparece para quem olha do outro lado da porta? Gente, essa questão, vocês já fizeram ela, tá bom? Quem está acompanhando, quem está corrigindo, se vocês perceberem, essa questão aqui é semelhante àquela questão lá do palhaço. Também é semelhante àquela questão dos canos, tá bom? Das fitas que se cruzavam. Então, ó, vocês praticamente sabem de cor como fazer essa questão aí. Veja, se de frente eu estou vendo dessa maneira, quando eu for olhar por trás, isso aqui meio que vai se inverter, tá certo? Então, ó, essa florzinha aqui, ela vai estar nesse canto,
essa continua no meio, né? E essa vai passar para esse. Então, vejam só. Se essa florzinha aqui, ela tem que estar, quando eu olhar de trás, se ela está aqui no lado direito, quando eu olhar de trás, ela tem que estar no outro lado, no lado esquerdo. Então, de cara, a gente já tem que descartar essa alternativa B, né? Porque ela não está mostrando isso. Está dizendo que a flor ela continua no mesmo lado. Isso está errado. Então, sobrou essas 4. Outra coisa que a gente pode analisar, gente, é o seguinte. A gente pode analisar essa florzinha, essa folhinha aqui, tá bom? Pode analisar essa folhinhazinha aqui. Se, olhando de frente, ela está apontando para cima, quando a gente olhar de trás, ela também vai continuar apontando para cima. Só que a diferença é que, se ela está apontando para a esquerda, quando a gente olhar atrás, ela vai estar apontando para a direita. Então, perceba que aqui está correto, né? Porque a folha ela está no lado direito. Só que aqui a folha continuou no mesmo canto, ó, não mudou. Então a gente já descarta. Aqui também acontece a mesma coisa. Então descarta. E sobrou essas duas, né? Já que ela aqui está no lado correto. Então o que a gente vai ter que analisar é o seguinte. Isso aqui está apontando para cima, se vocês perceberem. Está só um pouquinho inclinado para cima. Então, no lado de trás também vai estar inclinado para cima. A única coisa que muda é a posição dele. Tipo, se ele está no direito, vai ficar para o esquerdo. Então, essa alternativa aqui, ó, ela está apontando para baixo. Logo, ela é a errada. A gente já anula. Porque quando você olha de trás, isso aqui vai continuar apontando para cima. Então, a única que sobrou foi a alternativa E, que de fato é a correta. Tá ok, gente? Bora aí passar para a próxima questão, nona questão. Falta pouco aí para a gente terminar. Bora lá. Luiz tem 7 maçãs e 2 bananas. Ok, Luiz tem 7 maçãs e 2 bananas. Ele dá 2 maçãs para Yuri, que em troca dá algumas bananas para Luiz, que fica então com quantidades iguais de maçãs e bananas. Quantas bananas Yuri deu para Luiz? Questãozinha aí tranquila. Vejam só, gente. Luiz, ele tinha 5 maçãs. Então eu vou representar as maçãs por essas bolinhas, tá certo? E as bananas eu vou representar por triângulos. Então, Luiz, ele tinha 7 maçãs. Só que aí ele deu 2 maçãs para Yuri. Então, isso significa que... Opa, gente, eu desenhei aqui 5 maçãs. Perdão, vou adicionar mais 2, aí fica 7, né? Agora tá certo. Dessas 7 maçãs, ele deu 2 para Yuri. Então, ó, eu vou marcar um X aqui. E esse X significa que essas aqui foram dadas para ele. Então, se ele tinha 7 e deu 2, sobrou 5. Tá ok? E aí, a questão continua dizendo que Yuri, ele deu uma certa quantidade de bananas para Luiz, de modo que a quantidade que ele deu fez com que ele ficasse com a mesma quantidade de bananas e a mesma quantidade de maçãs. Então vejam só, qual é o número de bananas? A gente tem 2 bananas. Quantas bananas eu tenho que colocar aqui de modo que fiquem 5? Veja, como a gente pode pensar isso? Qual é o número, qual é a quantidade que somado com 2 dá 5? 3. Então, ó, Yuri, ele deve ter dado 3 maçãs, porque quando ele dá 3, fica 3 mais 2, 5, e 5 é igual a 5. Logo, Yuri aí ele deu 3 bananas para o seu amiguinho. Ian, tinha como resolver de outra forma? Tinha sim, gente. Como? Veja só. Observe que quando ele dá 2 maçãs para Yuri, ele fica com 5, correto? Então, ele fica com 5 maçãs. E aí, essa quantidade de maçãs tem que ser igual à quantidade de maçãs, de bananas que Luiz tinha inicialmente, que era 2, mais a quantidade de bananas que Yuri deu. Eu vou chamar de B a quantidade de bananas, tá certo? Isso aí se chama a equação do primeiro grau. Bem simplesinho de se resolver. Como é que se resolvia? Letras ou incógnitas de um lado e números de outro. Então vejam só, esse aqui é um lado da igualdade, esse aqui é outro lado. Então isso significa que esse 2 ele tem que ir para o outro lado. Tá certo? Então,
eu vou ficar com B igual a... Esse 2, ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então fica 5 menos 2, 3. De que outra forma você poderia resolver? Pensando daquela maneira. Que número somado com 2 dá 5? 3, já para fazer de cabeça. Então, a gente vai encontrar da mesma forma que a quantidade de bananas que Yuri deu aí para Luiz foi 3. Tá certo, gente? Então, questãozinha aí bacana também. Muito boa de se resolver. Bora aí para a questão 10. José tem 4 brinquedos. Um carrinho, um boneco, uma bola e um navio. Ele quer guardar esses brinquedos um ao lado do outro numa prateleira. Não é isso? E aí, o navio deve ficar ao lado do carrinho e o boneco deve ficar ao lado do carrinho. De quantas maneiras José pode arrumar seus brinquedos nessas condições? Então vejam só, o que é que está acontecendo aí nessa questão? Eu vou chamar, gente, o carrinho de C, tá certo? Para ficar mais fácil de entender. O boneco de B, a bola, eu vou chamar o boneco de BC, tá certo? A bola de BL e o navio de N. Pronto, agora sim. Quando eu colocar a letra C, eu estou representando carrinho, BC, boneco, BL, bola, N, navio. E aí, ele quer guardar esses brinquedos um ao lado do outro numa prateleira, tá certo? E aí, o navio deve ficar ao lado do carrinho. Ok. Então, ó, o carrinho vai estar aqui. E o navio, ele tanto pode ficar nessa posição esquerda, ou também o navio, ele pode ficar na posição direita, tá certo? A questão não diz nenhuma restrição sobre isso. E aí a questão diz também que o boneco, ele deve ficar ao lado do carrinho. Então, se o carrinho ele tem 2 lados, e um lado já está sendo ocupado pelo navio, o outro vai ter que ser ocupado pelo boneco, né? BC. Então, essa é a primeira possibilidade, só que se o navio está no lado esquerdo do carrinho, então o boneco fica no lado direito. E se o navio ficar no lado direito, o boneco vai ficar no lado esquerdo, tá bom? Então isso aí são 2 possibilidades da gente organizar esses 2 brinquedos ao lado do carrinho. E aí, a gente tá só esquecendo, gente, de outro brinquedo, né? Isso, de outro brinquedo, que é quem? A bola. Então vejam só. Observem que dessa primeira possibilidade podem surgir mais 2. A bola, ela pode ficar antes do navio, né? Aí ficaria bola, navio, carrinho e boneco. BL, perdão. Ou a bola poderia ficar ao lado do boneco. E aí ficaria navio, carrinho, boneco e bola. Tá certo, gente? Então, dessa possibilidade a gente encontra mais 2 possibilidades. E aí, dessa outra possibilidade aqui de organização, a gente encontra mais 2 também. Que seria a bola ficar antes do boneco, ó. Então seria BL, boneco, carrinho e navio. E a segunda seria se a bola ela ficasse ao lado do navio. E porque eu não posso colocar ela entre esses 2? Porque se eu colocasse a bola entre esses 2 aqui, eu estaria indo contra as regras da questão, tá certo? A questão diz que a bola, o boneco, na verdade, e o navio, ele tem que estar ao lado do carrinho. Então, se eu colocasse a bola, estaria indo contra as regras. Então, a próxima possibilidade seria a bola ficar ao lado direito aí, né, do navio. Então, ficaria com boneco, carrinho, navio e bola. Então, ó, percebam aí que eu encontrei quantas alternativas? 1, 2, 3, 4. Então, resposta correta aí, gente. Alternativa B, né? 4. Ele pode organizar de 4 maneiras. Então, essa é uma alternativa aí que você pode resolver de uma forma bem tranquila, ok? Não tem problema algum.
Tem outras formas de se fazer, Ian? Tem. Mas a que eu quero trazer hoje para vocês é essa, ok? Vamos lá. Questão 11. Isabela montou um cubo colando 27 cubinhos. Alguns brancos e outros cinzentos. Se ela evitou colar 2 cubinhos de mesma cor, quantos cubinhos brancos ela usou? Então, ó, bora trazer aqui mais para perto para a gente analisar. Então, gente, tenta imaginar isso aqui como um cubo mágico, tá certo? Só que um cubo mágico apenas com as cores cinzas e brancas. Eu vou fatiar esse cubo em 3 partes, tá certo? Vou pegar essa partezinha aqui, ó, com esses 9 blocos e vou separar. Vou pegar essa partezinha aqui do meio e separar em outro canto. E essa parte ali de trás, do mesmo jeito. Veja só. Nessa primeira fatia, ele usou quantos blocos? De cara dá pra ver, né? 1, 2, 3, 4. Então, na primeira fatia, ele utilizou 4 blocos. Observem, gente, que a última fatia, o início dela é cinza, branco, cinza. E é exatamente igual ao início dessa primeira, né? Cinza, branco, cinza. Logo, a gente já pode afirmar que essa fatia ela é igual à última fatia. Logo, se essa aqui tinha 4, aquela ali vai ter 4 também. Tá bom? Então, a terceira fatia ela tem mais 4. E aí, a sacada final tá nessa do meio, tá bom? Percebam que na questão, se você assumisse que o do meio também tem 4, a questão já está esperando o 12 aqui, ó, para você marcar. Só que se você marcasse o 12, você estaria errando, tá bom? Então, ó, por que eu estaria errando, Ian? Porque observe que nessa partezinha aqui, ó, do meio, tem um cinza. Logo, abaixo desse cinza tem que ter um branco. Logo, ó, observe que nas laterais aqui tem um branco, aqui tem um branco, aqui tem um branco, e aqui embaixo também deve ter um branco. Logo, a gente já tem 4 brancos nas laterais e um branco no meio, tá certo? Já que esse aqui, embaixo dela tem que ter um branco. Então, na fatia do meio tem que ter quantas? 5. Agora sim, 4 mais 5, 9, 9 mais 4, 13. A alternativa correta aí, C, 13. Valeu, pessoal? Bora para a próxima questão. Falta bem pouquinho. Bora lá. Bianca quer recortar a região mostrada na figura 1 em pedaços iguais ao triângulo mostrado na figura 2. Aqui, ó. Quantos triângulos ela irá obter? Então, ó, observe o seguinte. Ela pode recortar aí da seguinte maneira. Está dizendo que Bianca quer recortar a região mostrada na figura 1, né? Em pedaços iguais ao triângulo mostrado na figura 2. Então, ó, primeira coisa que a gente vai analisar. Vou dividir a figura da seguinte maneira, tá certo? Observem a forma que eu estou dividindo a figura. Pronto. Dividi as figuras da seguinte maneira. Observem que se eu fizer isso aqui, ó, nesse primeiro triângulozinho, eu encontro 2 triângulos iguais a esse. Então, ó, aqui é equivalente a 1 e aqui é equivalente a 1. Observem, gente, que esse triângulozinho grande aqui, ele é a metade desse quadradinho. Então, se a metade de um quadrado cabe em 2, o quadrado inteiro, essa outra metade vai caber mais 2 também. Logo, em um quadradinho, cabe em quanto? 2 mais 2, 4. Então, nesse quadrado aqui cabe 4. Nesse outro quadrado cabe 4. Nesse outro quadrado cabe 4. E aí, esse triângulozinho aqui é exatamente igual a esse. Então, mais 1. Logo, basta somar. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. Então, a alternativa correta aí, alternativa D. Ok? Questãozinha aí bem bacana também. Espero que vocês estejam entendendo a forma como se resolve ela. Bora lá. Falta bem pouquinho, gente, pra gente encerrar. Só falta mais essas 4, ok? Bora lá. Questão 13 diz assim. Pedro anda no parque com sua bicicleta conforme indicada na figura. Ele começa do ponto S, ó, o ponto S é aqui, tá bom? Ele começa do ponto S e anda na direção indicada pela flecha. A flecha está indicando a direção dela. Vem pra cá.
No primeiro cruzamento, ele vira à direita. Então, ó, no primeiro ele vira à direita. No segundo, ele vira à esquerda. No terceiro, à direita. No quarto, à esquerda. E assim por diante. Vejam só, se a questão disse assim por diante, significa que ele meio que vai seguir um padrão, né? Primeiro ele gira à direita, depois à esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda e assim sucessivamente. E aí, a questão diz, por mais que ele ande, ele nunca irá passar por um dos pontos assinalados com a letra. Que ponto é esse? Então, ó, bora se aproximar aqui da questão, né? Perceba que aqui a gente tem 5 pontos, tá certo? Ponto A, B, C, D, E. Então, vejam só. Ele tá vindo aqui nessa direção, né? Ó, tá vindo nessa direção. E aí, primeiro que ele gira é pra direita. Então, ó, ele tá vindo aqui, ó, tá vendo? Tá vindo, ó. E aí ele vai chegar aqui e vai virar pra direita. Ó, olhando de frente, a direita dele é essa aqui, ó, tá bom? Então ele vai girar pra cá. Então, ó, percebam aí que ele já passou... Peraí. Percebam aí que ele já passou pelo ponto B, ok? Então, ó, a gente já descarta o ponto B. E aí, ó, ele sobe por aqui, né? Sobe, enrola normalmente, já passou aí pelo ponto E. Chega aqui. Quando ele chega aqui, ele também já praticamente passou pelo ponto C. E aí, ó, se quando ele veio para cá ele girou para a direita, o próximo ponto dele vai ser girar para a esquerda. A esquerda dele, gente, é essa aqui, ó, tá bom? Então, ó, ele vem para cá, né? E aí, passando por aqui, chegou nesse outro ponto, ele vai ter que girar para a direita dele é essa. Chegando aqui, ele vai ter que girar para a esquerda é essa. Então, percebam que ele já passou pelo A. Isso aqui, gente, vai se transformar num loop. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá certo? Sempre. Então, o ponto que ele nunca vai passar é o D. Alternativa correta aí, D, tá bom? Bem legal essa questãozinha aí. Próxima, falta pouquinho pra gente terminar. Bora lá. Numa corrida, 10 atletas chegaram ao final. O número de competidores que chegaram depois de Antônio foi de 3 a mais do que o número de competidores que venceram Antônio. Em qual posição chegou Antônio? Então, olha só, gente. A gente tem 10 atletas, né? Tem o primeiro, tem um que chegou em segundo, tem um que chegou em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, vejam só, a questão ela diz que o número de competidores que chegaram depois de Antônio foi de 3 a mais do que o número de competidores que venceram Antônio. Observem, gente, que a posição de Antônio ela não pode ser a segunda, por quê? Se a gente disser que foi a segunda, a quantidade de pessoas que venceram Antônio foi 1. E aí a quantidade de pessoas que chegaram depois dele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, a diferença de 8 para 1 é de 7 pessoas e não de 3, tá ok? Então, isso aí significa que a segunda posição não foi a de Antônio. Bora observar a quarta, né? Se ele tiver chegado na quarta, a quantidade de pessoas que chegaram na frente dele foi 3, tá certo? E a quantidade de pessoas que chegaram depois dele foi 6. Observem que 6 é 3 pessoas a mais do que esse aqui, ó. Tá certo? Veja, a questão ela diz, ó, que o número de competidores que chegaram depois de Antônio foi de 3 a mais do que o número de competidores que venceram Antônio. Veja, 3 mais 3 dá 6, então, ó, confere. Então, a posição aí de Antônio é a quarta, tá certo? Bora aí para a nossa próxima questão. Faltam só mais 2 e a gente conclui a correção da nossa lista. Entre as 5 joaninhas da figura, 2 delas são amigas somente quando uma delas tem exatamente uma pinta a menos do que a outra. No dia do canguru, antes da prova, cada joaninha mandou uma mensagem desejando sucesso para sua amiga. Quantas dessas mensagens foram enviadas? Então, ó, a primeira coisa que a gente analisa é o seguinte.
Essa aqui tem 2 bolinhas, né? Trazer aqui para perto. Essa aqui tem 2, essa aqui tem 3, essa aqui tem 3, essa aqui tem 5 e essa aqui tem 6. Se a questão diz que elas enviam mensagens apenas para aquelas que têm exatamente uma pinta a menos do que a outra, significa que a diferença de pintas entre as joaninhas amigas deve ser 1. Veja, isso significa que essa joaninha mandou mensagem para essa aqui, ó. Essa mandou mensagem para essa. Por quê? 3 menos 2 é 1. Então, ó, ela mandou para essa, tá certo? E aí, ó, perceba que essa joaninha também mandou para essa aqui, porque 3 menos 2 é 1. Então, ó, ela mandou para essa. Só que elas também retribuíram a mensagem, não é isso? Então, essa aqui também mandou para ela de volta. E essa aqui também mandou para a inicial de volta. Então, ao todo aí a gente já tem quantas mensagens? 1, 2, 3, 4 mensagens. Perceba que essa joaninha aqui, ela não pode mandar nem para essa nem para essa, porque a diferença 5 menos 2 é 3. 6 menos 2 é 4. Então, essa quantidade aí, gente, é maior do que 1, tá certo? E a questão diz que tem que ser exatamente 1 a diferença. Então, observe pelo mesmo motivo que essas joaninhas aqui não vão dar mensagem para elas, nem essas duas aqui dar mensagem para essas outras. Mas, essa joaninha ela vai mandar mensagem para essa, porque 6 menos 5 é 1. Se ela manda mensagem, essa aqui ela também vai mandar de volta. Então, já foram enviadas mais 2 mensagens. 2 mais 4, 6. Alternativa correta aí, 6, tá bom? A figura ao lado foi dividida em 3 partes iguais. Qual das figuras abaixo pode ser uma dessas partes? Gente, observem aí que essa questão é você analisar alternativa por alternativa. Então, se a gente achar a correta, a gente já pode parar, tá bom? Veja só. Tem como eu preencher isso aqui utilizando essa pecinha aí da alternativa A? Tem. De que maneira? Da seguinte maneira, ó. Observe a forma que eu vou preencher aí. Ó. Pode colocar a primeira peça assim, ó, tá vendo? Primeira peça ele colocou aqui. E a segunda peça ele colocaria, ó, da seguinte maneira. E aí a terceira peça se encaixaria perfeitamente aqui, ó. Então, observem que, de fato, a gente consegue formar essa figura aqui com essa peça. Então, ela, de fato, gente, aí é a alternativa correta. Fica como exercício para vocês observarem aí que essas outras 4 elas não conseguem se encaixar aqui. Então, gente, valeu por terem assistido até agora. Compartilhem aí com os teus amigos que também estão estudando para a Olimpíada Canguru de Matemática. Deixem seus comentários, comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam, ok? Então, obrigado e até a próxima.